No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas exclusivas, com Zacarias Pagnanelli. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Tudo bom? Tudo e você? Sempre que eu te mando um recadinho, você tá chique hoje, hein? Tá chique hoje, hein? Nada, sou Tá. meio desmontada, tô sem maquiagem. Imagina. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tátil de Comunicação suas multiplataformas. A gente detém hoje a Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record, e Ribeirão Preto Local e NET, e região. A nossa conversa aqui, doutora, como sempre, estará hospedada no Cartão de Visita News R7, no TH+, no Grupo TAT, estará também no Correio do Papagaio, na Rede Brasil Televisão, mais 20 e poucos portais, e no YouTube Cartão de Visita News. Bom, estou aqui com a doutora Ivana Davi, desembargadora do Tribunal de Justiça, aliás, eu costumo dizer o seguinte, desembargadora do maior Tribunal de Justiça do mundo, em termos de desembargadores, né? Tem uma certa relevância, eu vou explicar por quê, depois ela vai falar, e está com a gente aqui para a gente falar de uma situação nova que vai acontecer essa semana. Mas antes disso, eu queria conversar com ela essa especialidade que acabou acontecendo, que
obviamente, acabou virando um grande conteúdo de pesquisa e de informação, que é por incrível que pareça, falar sobre o crime organizado. Mas eu queria que você começasse primeiro a explicar como, por quê, que a gente se conheceu há muitos anos atrás, quando você era juíza. Eu falo você, desculpa tirar a liturgia do cargo. Imagina. Mas que você estava no DIPO. Eu queria que você contasse desde aí, como é que começou. Pois então, né? Primeiro, boa noite a todos aqueles que estão aí nos ouvindo, nos seguindo. Eu sou juíza de carreira, tenho 32 anos de carreira. E a carreira, ela é feita de estágios, como qualquer outra carreira. Lá em 1990, eu entrei na carreira. Quando foi em 99, 2000, eu fui trabalhar num departamento de inquérito policial, que só aqui em São Paulo tem, em outros estados hoje você tem a central de inquéritos. Mas o DIPO, ele naquela época, né, tocava todos os inquéritos da comarca da capital e todas as medidas cautelares, escuta telefônica, busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, prisão temporária. E eu fui para lá como uma juíza auxiliar. Depois de um ano, teve uma reestruturação e eu fui escolhida pela corregedoria, o cargo lá é um cargo de confiança, e para ficar uma semana coordenando. Acabei ficando 10 anos lá. E nesse trabalho, eu comecei a ter contato direto com organizações criminosas, porque isso coincide, né? Em 92, você tem a rebelião do Carandiru. Esses líderes dessa facção é mandada para um presídio de Taubaté, antigamente chamava Piranhão, para a gente ter uma ideia do que era esse presídio. E lá, né, se estruturou a facção criminosa, denominada Primeiro Comando da Capital. Quando eu vou para o DIPO em 99, 2000, né, já tinham passado 8 anos, essa facção já estava estruturada dentro do sistema prisional e começava a mostrar a sua força nas delegacias de São Paulo e começava a batizar, né, como eles falavam, os seus integrantes. E aí a gente começa a ter contato com essa organização criminosa, muita morte, tráfico de entorpecente, tráfico de arma, roubo a banco, sequestro. E como eu era juíza coordenadora, eu acabava tendo que ouvir e conhecer toda essa estrutura. De lá para cá, essa facção criminosa só cresceu e eu continuei estudando e trabalhando nesse sistema, né, no combate ao crime organizado, ao tráfico de entorpecente e à lavagem de dinheiro, que é consequência de tudo isso. Agora, doutora, quando você acabou assumindo a segunda instância no Tribunal de Justiça como desembargadora, por incrível que pareça, isso virou competência, virou uma experiência mesmo de uma questão técnica que você é sempre solicitada para dar palestra ou para falar sobre o crime organizado no Brasil inteiro. Isso, eu fui me especializando com isso, até porque eu vivia isso no meu trabalho. E eu tenho a honra de integrar o Plano Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que é do Ministério da Justiça. E para integrar esse grupo, aliás, eu sou a única juíza e acho que uma das únicas mulheres, você tem que trabalhar com o tema. Você não pode palestrar, né, se você não trabalhar com esse tema diretamente. E eu integro, e todo mês, sexta-feira que vem, eu estou indo para Maceió, e depois no final do mês eu estou indo para o Maranhão, exatamente nesse mês, 2 vezes por mês eu saio de São Paulo e vou palestrar, que é um curso de capacitação para delegados, juízes, promotores, funcionários de Banco Central, AGU, COAF, né? Nós montamos um grupo e vamos nesses estados capacitando outros players sempre para trabalhar o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à corrupção. Então eu acabei trazendo para o segundo grau, na verdade eu acabei mantendo no segundo grau esse mesmo estudo, com essa mesma profundidade. E hoje eu acabo julgando e tendo um conhecimento do Estado inteiro, né? Porque o tribunal ele centraliza todos os julgamentos de todas as varas criminais do Estado de São Paulo, que é gigantesco, e eu continuo trabalhando e estudando, né, essa facção criminosa. Eu me retroalimento. Eu já não sei mais se eu falo de facção porque eu estudo ou se eu estudo porque falo de facção, você entendeu? É um negócio que faz parte da minha vida, escrevo sobre isso e trabalho principalmente sobre isso.
Eu acho que quando aparece alguma coisa lá no tribunal para os seus colegas, eles falam assim, isso aí é com a Ivana. Deixa ela resolver. A sessão, A a sessão criminal é a menor sessão do tribunal. O Tá. Tribunal de Justiça, para quem nos acompanha, ele tem 360 desembargadores. Se eu juntar todos os outros tribunais do país, ele não chega à metade do que é o TJ de São Paulo. A brincadeira é que a gente tem um desembargador para cada dia do ano. E a sessão criminal tem 70 desembargadores. A sessão de direito público, que é que cuida de imposto, né, que cuida dessa área, desapropriação, Estado, ela tem cerca de 140 desembargadores. E a sessão de direito privado, que é a maior sessão, ela chega a quase 180 desembargadores, que é que cuida da área civil, contrato bancário, e é a que tem maior demanda. Então, a sessão criminal é uma sessão pequena. E como eu sempre fui juíza criminal na minha carreira inteira, os desembargadores que trabalham comigo trabalhavam já como desembargador revendo a minha sentença ou trabalhavam comigo em primeiro grau. Então, na verdade, a sessão criminal é uma sessão pequena, onde todos se conhecem e onde o trabalho de todo mundo é conhecido. E aí é uma piada um pouco. Eu sou muito... Eu tenho um carinho muito grande na minha sessão. Eu sou muito respeitada pelo meu tribunal. Eu tenho o meu presidente, a cúpula do Tribunal de Justiça. Você me conhece, eu sempre fui muito sociável. Eu tenho muita facilidade em lidar com as pessoas. E na sessão criminal, quando eu entro na sala do lanche, é uma piada, porque... vi a Ivana na televisão, lá vem ela com... Sai de perto dela que você vai morrer. E a gente leva isso numa boa. Não, essa questão de fazer, de dar palestra, de dar treinamento técnico, conhecimento, como em outros estados, eu acho que é um grande prestígio institucional pro tribunal. Sim. O meu presidente, e mesmo o corregedor, o vice-presidente, né, a cúpula do tribunal, o tribunal é composto do presidente, do vice-presidente, do presidente da sessão criminal, presidente da sessão de direito público, presidente da sessão de direito privado e o corregedor. Então, esses 6, né, que é o G6 nosso, eles são a cúpula, eles representam o tribunal. E eles entendem, quando eu falo muito na imprensa, eles me prestigiam. Eu sou uma bem-aventurada. Eu só tenho que agradecer. Eu só tenho a agradecer os amigos que eu tenho e o tribunal que eu trabalho, que só me prestigia e que eu tenho muito orgulho, inclusive, de trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Ivana, uma vez eu ouvi de você, faz muitos anos atrás, quando você estava no DIP, você falava assim, meus meninos, na época, não sei se você lembra disso, porque a polícia começou a realmente precisar da Vossa Excelência lá, né, como juíza do DIP, de algumas, que depende de várias coisas, e você participou de várias áreas que a polícia foi criada, que foi anti-sequestro, eu me lembro muito bem dessa época, um monte, né, delegados hoje são delegados que te davam, entre aspas, trabalho, no sentido... trabalhava demais pro meu gosto. E hoje são deputados, né? Então, eu vi um post que você colocou de uma entrevista que você deu para o pessoal de Souza na Record. Você fala assim, o desafio das polícias judiciárias, a maioria desestruturada, devastada, fácil o desmonte e a ausência do investimento por anos. Mesmo assim, trabalham diuturnamente, buscando maior segurança para o Brasil. Eles são, eu costumo dizer que a polícia do Brasil ela faz muito com pouco. O que você acha? Então, hoje mesmo saiu, eu também postei isso, saiu um quadro do déficit de delegados de polícia em todos os estados. A ADEPOL, né, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, né, coordenada pelo Laterza, que é um grande delegado de polícia do Rio de Janeiro, e tem como vice, né, a Raquel Galinatti, que é uma delegada daqui. Eles fizeram um trabalho a âmbito nacional, colocando a defasagem de cada estado de delegado. São Paulo, por exemplo, 33% de defasagem. Uma loucura. Né? E sem polícia judiciária, né, sem investigação, seja polícia civil, seja polícia federal, não existe sociedade, não existe democracia. Por quê? Porque o delegado de polícia é o primeiro a tomar contato com aquele fato. Né? Eu preciso de uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência ou para acompanhar, para apresentar uma prisão em flagrante e dali startar uma eventual ação penal com um processo e eventual
reconhecimento da responsabilidade criminal ou não. Ou seja, a figura do delegado é uma figura indispensável em São Paulo e no país inteiro. E a gente vê essa falta de investimento, né, na polícia, que é a polícia de inteligência, a Polícia Federal e a Polícia Civil, em todo o país, e São Paulo também. Né? Eu sempre falo, você me conhece, que polícia não é só arma e viatura, é também arma e viatura. Mas polícia hoje é capacitação, né? É melhores vencimentos, é uma estrutura dentro da polícia, né? Onde ela tem que ter uma estrutura psicológica, onde ela tem que ter, né, um quadro para ela poder trabalhar. Um delegado não consegue trabalhar sozinho, ele tem que ter investigadores. Então, tudo isso, né, conforme vai sendo desmontado, vai enfraquecendo todo o sistema, primeiro de segurança e depois de justiça criminal. É muito sério, eu luto muito pelas polícias judiciárias, luto por todas as polícias, pela guarda também, que tem feito um trabalho importante, a polícia militar, que São Paulo tem a maior polícia ostensiva desse país, são quase 89 mil policiais militares, é a maior polícia que nós temos no país a nível de polícia militar. Então, quando você vê esse estudo da ADEPOL, você fica preocupada, você percebe que o Estado como um todo não está dando atenção, né, à polícia judiciária, que é a polícia mais importante que tem. Eu não vou começar nunca um processo se não for por uma investigação. Ah, mas tem a queixa-crime. Mas os números de crime de queixa, o número de crimes que iniciam a ação penal por queixa-crime são crimes pequenos. Quando eu falo de tráfico de droga, quando eu falo de corrupção, quando eu falo de tráfico de armas, quando eu falo de sonegação, quando eu falo de lavagem de dinheiro, eu preciso de uma polícia com inteligência estruturada para investigar, que é essa polícia que a gente assiste, né, ser desmontada todo dia. Com essa experiência que você tem e essa relação, a gente sabe que o juiz é independente, ele que decide. Existem juízes da primeira instância, por exemplo, que eu não diria para tomar uma decisão, porque eles têm o poder para isso, mas de perguntar alguma coisa da sua experiência antes que tome alguma decisão, ou de uma investigação que está em andamento. Eles costumam perguntar, já chegou a esse ponto? Deve fazer isso ou não deve? Antigamente a gente tinha que ligar por telefone, né, se conversar por telefone, e tudo era muito distante, porque não tinha internet. Hoje, né, todas as carreiras, inclusive a magistratura, a gente tem grupos de WhatsApp. Eu faço parte de um grupo de juízes que trabalham com crime organizado no país inteiro. Então você já tem uma fala nacional. E nos grupos a gente troca ideias, como também, né, um alimenta o outro. Então sai uma lei, eu escrevo um artigo, sai um livro novo, alguém faz um estudo fora do país. E a gente vai, né, ensinando não, mas trocando experiências com os outros. Então hoje é comum. Às vezes não uma dúvida, mas, oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com uma denúncia, ou estou julgando um processo, assim, assim, assim. Vocês já tiveram algum caso parecido? Tem alguma jurisprudência mais atualizada? Então hoje você consegue trocar sempre entre juízes, os grupos só participam juízes, e às vezes sim, a gente troca conhecimento, troca informação, e um aprende com a experiência do outro. Então eu sou juiz em São Paulo, falo com o juiz do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado que tem muito tráfico de entorpecentes, até porque ele é vizinho da Bolívia, né, e do Paraguai, então existem esses vizinhos aí nos nossos estados. São Paulo não tem essa vizinhança, mas é quem coordena todo o tráfico de droga em São Paulo, e às vezes a experiência de um com o outro. E eu também, como falo muito com polícia nas minhas palestras, também converso muito com o delegado, né, onde a gente tira dúvida doutrinária, às vezes uma jurisprudência. É muito interessante esse lado da tecnologia, que ela acabou aproximando, né, esses players do sistema de justiça. Então, para a gente ter uma ideia, semana passada tinha um delegado do Alagoas que precisava de uma folha de antecedentes de um indivíduo nosso de São Paulo que estava preso lá em Alagoas. E ele não conseguia acessar a folha de antecedentes. Ele entrou no grupo e tem alguém de São Paulo que precisa de uma folha de antecedentes. Eu abri com a minha senha, puxei a folha de antecedentes, joguei no grupo e o delegado resolveu o problema do preso dele lá em Alagoas em 5 minutos.
Vamos falar de uma coisa também que você comenta sempre, eu vejo nos seus posts, eu te acompanho. Viu? Eu também. Jurisprudência atualizada. Fala um pouquinho de jurisprudência, que todo mundo. Aqui a gente tem que falar de uma forma informal, para quem não é do meio, quem não é operador de direito, até para que não fique maçante, eu sempre falo isso. Então, todo mundo hoje, qualquer influência, porque tem jurisprudência, porque tem jurisprudência, o cara dá uma decisão que acaba virando lei e tal, mas eu queria que você falasse sobre essa questão de jurisprudência, se quiser partir do início, vamos lá, do início de jurisprudência. Quando a gente vai estudar no ramo do direito, você tem a lei, não há crime sem previsão legal, né? E o juiz aplica a lei. E os tribunais, o Tribunal de Justiça de cada estado, como eu trabalho no TJ de São Paulo, cada estado tem um TJ. Os tribunais federais, também, daí eles têm TRFs, que são tribunais regionais federais. E acima de todos esses tribunais estaduais, existe o Superior Tribunal de Justiça, e depois do Superior Tribunal de Justiça, existe o Supremo Tribunal Federal. Esses tribunais, eles fazem um entendimento ou uma interpretação da lei. E aquilo vira jurisprudência. Nós temos súmulas, que são posicionamentos fechados. O juiz só é obrigado a cumprir ou a obedecer a súmula vinculante. E o Supremo Tribunal Federal tem várias súmulas vinculantes. Aí o juiz é obrigado a respeitar. Mas súmula, né, e julgamentos de tribunais, elas são orientações que o juiz de direito, quando está aplicando no primeiro grau, e nós no Tribunal de Justiça também, seguimos ou não. Tem jurisprudência para tudo. Né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer um reconhecimento fotográfico, então tem jurisprudência do STJ dizendo se vale ou não, tem jurisprudência do Supremo Tribunal dizendo se vale ou não. Eu, quando vou julgar, eu uso a jurisprudência que tem a ver com o meu entendimento. Cada juiz, e isso é muito importante, o juiz manter a sua imparcialidade, manter o seu distanciamento e ter os seus entendimentos, até porque ele faz um concurso muito difícil, né, e estuda o tempo todo, e ele se filia a uma jurisprudência ou outra. E quando ele vai sentenciar, ele tem que justificar, né, os seus argumentos, porque está condenando, porque está reconhecendo aquela qualificadora, na lei e na jurisprudência que se coaduna, ou que é coerente com aquele entendimento que ele está disposando. Às vezes chega no STJ e ele entende diferente e ele muda o nosso entendimento. Mas mais ou menos é isso. Então, como a jurisprudência, nós temos tribunais muito grandes, né? A jurisprudência muda muito, eu sempre vou postando para os nossos alunos, para os nossos seguidores, ou às vezes alguém até que tem um processo, né, e tomando conhecimento de que está mudando. Então, por exemplo, busca e apreensão domiciliar. Existem X entendimentos. Tem semana que o entendimento exige certos requisitos. Tem outro que no Supremo não exige mais. Eu falo para você, Zaca, é muito difícil hoje trabalhar com direito. Né? Você tem que estar antenado, estudando o tempo inteiro, porque a jurisprudência muda muito. Muda muito. E às vezes você está lá com um processo, eu já cheguei a colocar um processo em mesa para julgar, demorou uma semana para marcar o julgamento, quando eu fui julgar a jurisprudência tinha mudado. Eu tive que tirar o processo de pauta, refazer o processo para atualizar na jurisprudência que estava sendo prestigiada naquela época. É muito difícil. Então, para quem é estudante de direito, para quem presta concurso, até para quem está advogando, tem que ficar muito antenado. E hoje a internet é muito bom para isso, né? Porque você vai seguindo e essas modificações vão mudando. A gente também está tendo várias modificações de lei. Eu estava estudando agora a Lei de Violência Doméstica, que é de 2006, ela tem 13 leis modificando parcialmente a lei que nasceu, que é a Lei Maria da Penha. Então veja que você tem que estar o tempo inteiro antenado. A última modificação é do mês passado, de 2023 já. E você tem que estar o tempo inteiro estudando e prestando atenção, porque a lei e a jurisprudência estão mudando muito rápido. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa?
Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Vamos falar, você acabou de comentar, já deu a deixa, e vamos falar sobre com a questão da pandemia, né? A situação se agravou mais. Talvez você, com a sua experiência, vai poder explicar por quê. Mas, e se está dando certo ou não algumas decisões judiciais que estão sendo tomadas. Porque a gente vê toda hora, porque recebe isso para ficar longe, aí vai lá, acontece uma tragédia e tal. Vamos falar sobre a violência contra a mulher, que é uma coisa que tá pegando, né? Ela vem vindo aqui e hoje está acontecendo, hoje só se fala nisso. Eu sei que vocês estão se empenhando, que não deixa de ser um grande crime, né? E eu queria que você comentasse o que está funcionando hoje. O que você pode falar sobre isso? Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas vou deixar você iniciar. A violência doméstica, a violência contra a mulher é um grande desafio no sistema de justiça. Para a gente ter uma ideia, de cada 3 mulheres, uma é vítima de violência doméstica no país. E às vezes as pessoas me perguntam, e eu, para quem não sabe, eu fui a juíza que instalou a primeira vara de violência doméstica aqui em São Paulo. Eu era juíza já na 8ª Vara Criminal, já tinha saído do DIP, e o presidente do Tribunal de Justiça precisava criar a vara de violência doméstica que São Paulo ainda não tinha. E ele criou um anexo à 8ª Vara Criminal, a qual eu era titular. Então eu era juíza da 8ª Vara Criminal e juíza do anexo de violência doméstica. E de um dia para outro eu recebi 3.000 e poucos inquéritos quando eu instalei a vara. Naquele dia, Zac, eu tive certeza que a coisa era complexa. De um dia para a noite, 3.000 inquéritos. E de lá para cá, né, o crime, a violência contra a mulher, os crimes envolvendo gênero, só aumentam. E eu sempre explico isso por 2 pontos. Aumentam porque a pandemia acelerou isso, o agressor e vítima permaneciam juntos dentro de casa, né, e algumas relações ficaram um pouco mais difíceis. E para quem não sabe dialogar, a violência é um caminho. E mudou também porque hoje as mulheres aprenderam ou tomaram coragem de denunciar, né, os crimes em que elas acabam sendo vitimadas.
E também, por um outro lado, o Estado teve uma estruturação, as delegacias da mulher, São Paulo tem várias delegacias, você tem Casa da Mulher, então você tem também uma estrutura que consegue recepcionar essa mulher vítima. Então são vários fatores, né, que hoje acabam mostrando que demorou muito para o Brasil acordar para esse tipo de violência, né? O feminicídio é o crime mais grave, que é o homicídio, a morte em razão, né, dela ser mulher, da convivência dela. Mas nós temos vários outros crimes onde a mulher é vítima de violência. E é importante a gente pontuar que violência contra a mulher não reside só no fato de violência física. Também eu ia falar, mas comentar você tem sobre violência psicológica, você tem violência patrimonial, você tem violência social, você tem outros tipos de violência onde a mulher acaba sendo vitimada, até violência política, como a gente acabou de assistir. E hoje o ordenamento jurídico garante, né, em várias leis que foram modificando a Lei Maria da Penha, toda essa estrutura para amparar a mulher quando vítima de violência, seja ela a violência que for. Eu vi eu li uma coisa de uma psicóloga fazendo um comentário. Eu queria que você apesar, eu ia falar o seguinte: além da delegacia de violência contra a mulher, ela acaba também virando uma especialidade, uma área técnica. O delegado de polícia ou a delegada de polícia vai também, como todos são, essa questão, como o juiz é também, essa leitura corporal, acaba entendendo o que está acontecendo. Mas até para que não aconteça esse tipo de coisa, e voltando um pouquinho, questão do comportamento, você acha que funciona quando for escolher um parceiro, por exemplo? Seria importante verificar como ele trata os pais, os animais, comportamento em geral? Eu vi uma psicóloga falando isso. O que você acha sobre isso? É difícil, né? Não, mas a nossa mãe, né, ela diria que o bom marido é aquele que é bom filho. Então, se você quer conhecer o seu marido, é só você observar como ele trata a mãe dele. E mais ou menos a sua mulher, é só você observar como ela trata, né, como ela é tratada e como ela trata dentro do convívio dela familiar, que você vai descobrir. Até porque eu acredito, e eu sei que você também, que as pessoas não são o que falam. As pessoas são o que fazem. Né? Nós temos que prestar atenção, nós temos que ouvir menos e prestar mais atenção nas atitudes das pessoas. E quando a gente fala de violência doméstica, eu sempre falo também, e a experiência que tive na vara e que tenho hoje no tribunal, é que o agressor, ele dá sinais lá. Ele faz aquele comentário maldoso, ele faz aquela comparação ácida, ele empurra, ele despreza, ele faz ela assinar uma procuração porque entende que ela não tem capacidade técnica, por exemplo, de administrar a empresa junto com ele. Tudo isso já é um sinal de violência. Quando eles vão jantar, ele não permite que ela conte a parte dela. Até o dia que chega um empurrão, o empurrão, uma agressão mais forte. Essa agressão mais forte vai, né, paulatinamente aumentando, e a gente chama isso de progressão criminosa, até que o dia que ele mata ela, que é o feminicídio, que é o homicídio, em razão dela ser mulher. Então, às vezes eu falo, e quando falo muito com a imprensa, e eu gosto muito da imprensa, eu sou muito bem recebida pela imprensa, e eu acho que a imprensa faz um papel importantíssimo, porque é através dela que a gente consegue ensinar, pautar como você está pautando aqui, né, um tema tão sensível e tão importante no nosso país. Então a imprensa, ela ajuda muito nesse sentido, ela dá voz, né? Ela tem um poder muito grande de chegar, às vezes, aonde a gente não consegue chegar numa sala de aula. E eu sempre falo isso, que é para prestar atenção nesse tipo de violência, porque ele dá sinais, né? E no primeiro sinal, a mulher deve procurar o sistema de justiça. Hoje nós temos as medidas cautelares, que são medidas protetivas de urgência. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Isso, e onde cidades que não tiver juiz, o delegado tem essa atribuição, né, de determinar esse afastamento imediato, e depois ele leva ao juiz da violência doméstica e ele ratifica ou não. Mas a mulher, ela tem que ter coragem, ela tem que ter, né, esse ímpeto de procurar ajuda. Aquelas
que procuraram ajuda. Daí vai falar, Ivana, mas eu conheço uma mulher que estava com a medida protetiva na bolsa e morreu. Tem esse caso também. Mas eu conheço muito mais aquela que preferiu perdoar, aquela que preferiu aguardar um outro momento e que acabou morrendo. Acabou morrendo também. Eu ia te perguntar outra... Bom, existe uma... aliás, eu ouvi isso na imprensa hoje, eu ia calhar. Existe a tornozeleira eletrônica em tempo real para preservar a segurança da vítima, no caso a mulher. Já está funcionando isso? Ou não temos estrutura para tudo isso? Zaca, isso aí Não, mas se o cara quer matar a mulher, ele corta a tornozeleira e mata. Não tem tornozeleira em São Paulo. Eu sou juiz há 32 anos. Vi isso hoje na imprensa, você acredita? A lei é de 2011 da tornozeleira. Até hoje, São Paulo não comprou tornozeleira para os processos cautelares. E muito menos para as medidas protetivas. Hoje, São Paulo tem tornozeleira, cerca de 7 mil, para os presos que saem em regime semiaberto para trabalhar ou na saída temporária. Então, eu, juíza de direito, que estou numa audiência de custódia e dou uma liberdade, né, num decreta a prisão preventiva, mas determino que ele, por exemplo, use tornozeleira, São Paulo não tem tornozeleira. Se um delegado de polícia ou um juiz de direito quiser colocar uma tornozeleira no agressor, não tem tornozeleira. Aí hoje eu escutei numa notícia, eu até coloquei no meu Instagram, para quem me acompanhou, que tem notícia de 2011, 2007, é tudo notícia requentada. Sempre vou comprar e não acontece. Por que acontece? Porque precisa licitar. Quando eu falo assim, eu vou colocar, dá a impressão que você vai ali da esquina, compra as tornozeleiras e leva lá para o Poder Judiciário. Não é assim que funciona. O Estado tem que licitar. Uma licitação demora um ano para virar. Isso se ninguém for lá e contestar ainda a licitação, como nós temos várias contestadas. Então não é uma coisa tão simples assim. O Estado tem que investir, o Estado tem que ir atrás. Não adianta só falar que vai comprar. Precisa licitar. E eu escuto e estudo essa história desde sempre. Não tem tornozeleira no estado de São Paulo. Aliás, outros estados também não tem. Mas São Paulo não tem tornozeleira. Nunca teve. Para medidas cautelares, nunca teve. Esse pessoal que tem alguns casos aqui, não sei se em São Paulo ou em outro lugar, como você está falando, que não é o caso da medida, a questão da tornozeleira. Mas existem alguns casos que o pessoal usa a tornozeleira e quando estão respondendo a algum processo. Sim. Existe? Em São Paulo a gente tem para os que estão em semiaberto, que saem para trabalhar, ou que saem no feriado, eles estão de tornozeleira. A Secretaria de Assuntos Penitenciários é quem controla isso. Aliás, fiquei sabendo que o contrato foi quebrado por algum problema essa semana também. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil decidir depois, né, doutora? Isso que eu falo. Não é porque você decide e fica sem execução. Mas outros estados a gente vê com tornozeleira, funciona. Você vai em Miami, você está na praia tomando sol, está o indivíduo ali com a tornozeleira dele, tranquilamente, escutando um sonzinho, comendo um donuts e com a sua tornozeleira ali tomando sol, de boa. Aqui em São Paulo também, o regime semiaberto tem tornozeleira, e em outros estados eu também já presenciei pessoas andando no ônibus, no avião, de tornozeleira. É um sistema que funciona muito, funciona no mundo inteiro, né? E seria muito bom se os estados, e principalmente o estado de São Paulo, efetivamente, o que falta é efetividade nas notícias, adquirisse e colocasse à disposição do sistema de justiça a tornozeleira. Quem decide quem vai colocar a tornozeleira não é o Estado, é o juiz. Mas o juiz determina e o Poder Executivo, aqui a gente é a Secretaria de Assuntos Penitenciários que centraliza isso, é que vai lá e instala a tornozeleira e ela faz parte de um sistema tecnológico que você vai rastreando. É como se você colocasse um tag, né? Você vai rastreando a pessoa, ela sobe no ônibus, vai no trabalho, vai na casa, fica parada, tem que recarregar, ela dá sinal. Se sumiu o sinal, a polícia já entra em contato para saber por que sumiu o sinal. Funciona muito bem, né? Se tem o sistema, né, a determinação judicial, os que funcionam, principalmente para o semiaberto, funcionam muito bem. O que precisa
é fazer para todo o sistema de justiça, não só como está hoje, sempre foi, para o regime, para a fase de execução, para o regime semiaberto. Bom, falta um pouco de tudo um pouco, mas eu acho que o que falta nas pessoas, inclusive, que é comprometimento. Falta, esse comprometimento é o fim da picada, isso acontece em tudo quanto é lugar. Mas você sabe, a gente que vive fora, que fica fora, a gente sabe que o Brasil ele sofre de dois grandes pontos. Efetividade. Você tem que exigir efetividade. É muita falação, é muita proposta, é muito projeto. Vende a mãe, mas não entrega. Mas efetivamente está acontecendo o quê? E isso é o que faz a diferença, né? O brasileiro parece que esquece. Então, porque nós vamos fazer isso. Vai fazer como? Precisa de licitação. Não é ir lá na Santa Ifigênia e comprar. Não é assim que as coisas funcionam, é o Estado. E parece que fica requentando essa história. E a gente que vive e ouve o preso e que está lá com um problema, acaba ficando sem nenhuma condição. E aí vem a sociedade e reclama porque tem muito preso. Mas eu vou deixar ele aonde se eu não vou prender quando o indivíduo é agressivo e eu não posso controlar ele fora do presídio? Ele fica no presídio. Então você cria, né, algumas diferenças. Então eu acho que falta isso. Coerência, efetividade e comprometimento. Né? Quando você não tem comprometimento, né, tudo isso, todos os discursos ou todas as falas não passam de ou plataforma política ou de fazer oba-oba, mas efetivamente, né, não acontece. E a gente tem que cobrar disso, efetividade. Vamos falar do que vai acontecer essa semana aqui, que é uma coisa nova, até eu brinco muito aqui, que às vezes eu estou entrevistando alguma pessoa que lhe conhece, que eu não vejo, que a maioria é tudo juízes criminais, então, quando falam o seu nome, doutor Ivan, sempre tecem elogio e tal. E vamos falar, e o que eu brinco, na realidade? Eu falo, a doutora Ivana sempre fala, vamos estudar, que é o teu perfil, você está toda hora, coisa nova, vai decidir alguma coisa, vamos estudar primeiro para ver, para não cometer um equívoco. Então, assim, vamos falar desse novo lançamento aí, de um livro que provavelmente vai virar conteúdo de pesquisa para estudo, né? Que vocês trabalharam, que a doutora Raquel Galinatti trabalhou também, e que tem um certo envolvimento no tempo que ela ficou como presidente do Sindicato dos Delegados e tal. Pois é, né? Quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Conjunto Nacional, eu moro na ala residencial do Conjunto Nacional, aqui na Plácido, que é a galeria aqui. No meu quintal. Aqui no meu quintal. Vai ser aqui no meu, eu desço 4 andares, já cheguei. E vai ter um lançamento de uma obra conjunta, né? A doutora Raquel Galinatti é a coordenadora, a ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, é quem estruturou tudo isso, né? E são vários delegados que participam, advogados, eu como juíza, né, passando artigos que falam exatamente sobre a violência contra a mulher. E é muito interessante porque os delegados, na maioria dos artigos onde eles estão escrevendo, né, a gente já está pronto o livro, eles falam da experiência deles no dia a dia. Isso é muito importante para o estudante e para aquele que trabalha com a matéria, porque ele vai saber, né, como a polícia judiciária, aquela polícia que está à frente das delegacias de violência doméstica, atuam, né? Eu vou falar sobre o delegado de polícia que tem essa atribuição legal, né, de determinar as medidas cautelares de urgência, que eu sempre defendi essa tese. Foi muito difícil a lei passar, mas hoje passou. Depois houve uma discussão ainda no Supremo Tribunal Federal falando que era inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal diz que é constitucional, o delegado pode sim. E outros artigos sempre envolvendo, né, o trabalho, né, desse sistema de justiça, seja advogado, seja promotor, seja juiz de direito, dentro desse tema que é a violência doméstica. O livro é muito interessante, né? São mais de 17 autores,
Quinta-feira aqui vai ter pelo menos 13 autores, porque nós temos autores de fora de São Paulo. E o livro está muito bem elaborado, né? Os artigos são muito interessantes e eu gostaria muito, e convido todos a virem aqui, né? Conhecer a gente de perto, conhecer o livro, que é uma obra diferenciada. A doutora Raquel Galinatti é a coordenadora, e é importante ver esses olhares. Vai ter olhares de todos os players do sistema de justiça. E isso é legal para quem estuda e para quem trabalha com o tema. Bom, o livro, ele se chama Políticas Públicas e Inovações Legítimas, né? Isso. É isso? Isso. E especificamente, ele tá focado num pouquinho de tudo ou mais na questão da violência contra a mulher? Só focado em violência doméstica, violência contra a mulher. Que virou um case, né, hoje? Virou um case. Hoje é uma bandeira importante no mundo. Uma bandeira importante. É uma bandeira importante no mundo. Por quê? E o Brasil tem um significado maior, né? Nós somos hoje 216 milhões de habitantes. Isso varia um pouco dependendo da pesquisa que você atua. Mas a metade da população brasileira é de mulher. Então nós temos mais de 110 mil mulheres, 110 milhões de mulheres no país. Então a metade da nossa população é população feminina. Se você levar em consideração de cada 3 mulheres, uma é vítima de violência, veja quantas mulheres são ou podem se tornar vítimas de violência doméstica. Então, é um tema importante, né? E é desafiador, Zacarias, porque só aumenta esse número de crime. Quando a gente acha que está superando uma numérica, essa semana mesmo, semana passada, saiu uma estatística da Secretaria de Segurança Pública, o feminicídio teve um aumento absurdo nesse primeiro trimestre. Então, é desafiador porque você investe em segurança, você investe em estrutura, o Poder Judiciário tem as varas especializadas de violência doméstica. A última lei que entrou em vigor agora em 2023 obriga as delegacias de violência contra a mulher a permanecerem abertas 24 horas. Então, você imagina uma delegacia aberta, e não é só o delegado, eu preciso da equipe multidisciplinar, com psicólogo, né, com toda a estrutura que é uma delegada. Eu preciso de exame de corpo de delito, tudo isso tem que estar estruturado. Então, você vê que o legislativo trabalha muito, é uma lei em cima da outra, né? A polícia tem tentado se estruturar com delegacias abertas, delegacias virtuais. Nós temos delegacias da mulher eletrônica, onde a mulher, com o seu dispositivo eletrônico, pode, né, elaborar um boletim de ocorrência. Nós temos botão do pânico. E mesmo assim, é desafiador o número de violência contra a mulher diariamente aqui em São Paulo. Então, o livro, ele aborda essa situação, ele aborda principalmente o trabalho que cada player do sistema de justiça, né, faz. Então, você vai entender o delegado, a advogada, promotor, o juiz, entendeu? Todos esses olhares, dando um conhecimento amplo para todos aqueles que estudam e trabalham com a matéria. Eu entrevistei colegas suas, juízes, né, primeira instância, e aí eu falei assim, não, vocês falam tanto em violência contra a mulher, e a mulher que bate no homem? Aí a juíza, Zacarias, você está sendo machista. Eu falei, não, eu falei, não, eu tenho experiência, eu entrevistei, acho que a gente já conversou sobre isso, eu entrevistei xerife nos Estados Unidos, que também, na hora que chegou no local, duvidou, e o marido acabou apanhando na frente deles lá e acabou prendendo e tal. E teve um caso recente agora na mídia, que uma mulher batendo em algumas pessoas numa confusão de rua, e o cara tentando se defender. Quer dizer, ali o cara tinha todo o direito de se defender de uma outra maneira, não sei. E acabou apanhando por causa disso. Então eu digo assim, fica específico, né? Mas 99,9% é contra a mulher que acontece. E eu acho que tem que ter mesmo essa preocupação, porque acaba... Às vezes a pessoa não consegue se livrar do problema, doutor Ivana. Está com a pessoa e não... Você tem razão, Zaca, porque a violência contra a mulher, ela envolve, não raras às vezes, sentimento. Porque existe o amor. Então, eu vejo nos casos, e quem trabalha com o tema sabe, que ela é agredida e ela perdoa. A gente tem caso de medida protetiva, onde ela perdoa, rasga a medida protetiva e leva ele de volta para casa. Mas não dá 3 meses e ele bate nela de novo. Você entendeu? Então,
eu acredito que para a mulher tomar esse primeiro passo, e existem outras dificuldades, Zacarias. Às vezes ela tem filhos, ela depende dele financeiramente. É desafiador você largar a sua casa, pegar seus filhos e ir, por exemplo, para uma casa da mulher, mas aquilo é temporário. Você precisa estruturar aquela mulher, ela precisa arrumar um emprego para ela ter independência financeira. É tudo muito desafiador. E a mulher que está envolvida nesse contexto, né, para ela tudo pesa. É diferente de nós que estamos falando como estudiosos, né, e como debatedores. Mas para quem vive a violência e para quem ama, né, cortar esse vínculo, quebrar esse laço, romper com a família inteira, não é fácil. Mas eu sempre falo, isso a experiência diz. Quando a mulher perdoa, ele volta como aquele príncipe, bonzinho, prometendo que isso não vai mais acontecer. Vê no cavalo branco, Que aquele dia ele não estava legal, mas não dá 3 meses, ele bate nela de novo. Mas é um tempo da mulher, né? Eu acho que o sistema de justiça tem que estar aberto, as delegacias têm que estar funcionando, a polícia militar tem que atender às ocorrências, como as guardas, que tem também a patrulha da violência doméstica, mas esse ponto da mulher, ela é importante. Hoje a gente tem uma lei, eu até falei essa semana, para uma TV do interior, de Marília, sobre a obrigatoriedade de síndicos e administradores de condomínios acionarem a polícia ao perceberem algum tipo de violência contra a mulher. Essa lei existe, não é uma lei nova, mas ela impõe, aqui no estado de São Paulo, é uma lei estadual. Cada estado tem a sua, mas São Paulo tem essa lei e ela impõe essa obrigatoriedade ao síndico e ao administrador, quando não tiver síndico, de condomínios. Então, ouviu a confusão, viu que está tendo a violência, passa a mão no interfone, avisa o síndico, avisa a portaria, chama a polícia. Por quê? Porque o síndico pode, eventualmente, se omitir, né, responder até dentro, administrativamente, dentro do sistema ali, do estatuto do prédio ali onde ele administra. E ele também deve, os prédios também devem, colocar cartazes, né, nas áreas comuns, avisando que existe essa lei, né, fazendo uma corrente de corresponsabilidade de toda a sociedade em razão da vítima, quando a vítima for uma mulher e estiver envolvida em violência. Bom, então o lançamento agora quinta-feira, né? Quer repetir, doutor, por favor? É quinta-feira, às 19 horas, aqui no Conjunto Nacional, na Livraria Plácido. Então vai ter uma noite de autógrafos, nós vamos estar presentes, pelo menos 13 dos autores vão estar presentes, e é sempre um prazer, uma honra conhecer e poder falar um pouco pessoalmente de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu vou ficar muito feliz, inclusive espero você, Zacarias. Se você estiver aqui no Brasil, logicamente. Estou, claro. O Grupo Tati de Comunicação agradece o seu prestígio, como sempre, porque realmente é um prestígio mesmo. Você acaba me dando força para que seus colegas também se aproximem do nosso conteúdo. E eu acho que vai ser sensacional esse lançamento aí. Eu vou continuar te acompanhando e eu vou fazer a última pergunta, que é para quem a doutora Ivana David, desembargadora da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, entrega o cartão de visita. Pois é, né? Dessa vez eu vou entregar o cartão para minha filha. A Malu, que é a minha filha, ela já está no 3º ano de Direito. Ela fez Relações Internacionais, né, porque ela quer ser diplomata. E durante a pandemia ela se formou, e como não tinha concurso para diplomacia, ela começou a fazer Direito e está apaixonada. E eu vejo no entusiasmo da Maria Luísa a paixão que eu tinha quando eu estudava Direito lá há 30 e tantos anos atrás. Então, esse cartão eu entrego para a Maria Luísa, que tem se demonstrado envolvida. Ela sempre foi muito, muito distante da carreira, até por questão de segurança, mas agora eu vejo ela envolvida, ela indo no tribunal assistir sessões, discutindo direito comigo, e esse cartão de visita é para ela. Eu acho que, se for uma questão genética, já está tudo pronto. Ela não quer ser juíza, ela quer ser diplomata. Tchau. Tchau. Eu te amo. Querido. Obrigado. Beijo, Obrigado. até a próxima.
Beijo. Obrigado. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.